O planeta Terra é único. Um imenso globo de rocha com quase 40 mil quilômetros de perímetro. É um refúgio. Com 1/3 de terra, 2/3 de água e atmosfera rica em oxigênio, é o único lar de criaturas vivas conhecido no universo. Mas este oásis azul e verde nem sempre foi tão acolhedor. O planeta tem cicatrizes de um passado traumático. Um passado de condições extremas e de catástrofes espetaculares. Em um período de quase 5 bilhões de anos, ele foi mudando de feição. Um mundo de fogo, um mundo de gelo, de mares violentos e céus venenosos. As formas de vida que hoje vemos são os felizes sobreviventes de uma longa série de extinções em massa. Nestes últimos 200 anos, os cientistas vêm explorando o planeta e desvendando seus segredos. As notáveis descobertas que fizeram levaram-nos a contar uma história maravilhosa. A história de como nasceu nosso planeta. Como nasceu nosso planeta. Durante milhares de anos, o homem não teve acesso à verdadeira idade e origem do mundo. Mas nos últimos 200 anos, isso vem mudando. Escócia, costa de Edimburgo. Foi aqui, em um dia de 1788, que a descoberta de um afloramento rochoso causou viravolta na história da Terra. O geólogo Geoffrey Bolton foi visitar Siccar Point, onde essa descoberta foi feita por um agricultor letrado, de nome James Hutton. Hutton se tornaria o pai da moderna geologia. Hutton era um homem entusiasmado na busca da verdade. Uma mente inquisitiva, quando herdou as terras do pai, achou, meio enterradas, algumas rochas e ficou muito intrigado. Hutton passou anos tentando entender como surgiram as pedras na Terra e fez inúmeras expedições por toda a Escócia. Elas o fizeram entender que só um processo extremamente lento desenvolveria camadas de sedimento superpostas. Ele andou a cavalo quilômetros e quilômetros, indo aonde pensava que encontraria curiosidades geológicas, mesmo sofrendo em cima de uma cela dura. Hutton concluiu que a rocha levava milhares de anos para se formar. Mas não tinha provas, e suas ideias colidiam com a versão autorizada da história da Terra, fornecida pela Igreja. Durante gerações, a Igreja Cristã foi a única autoridade sobre a história da criação, com base no livro da Gênese. Usando a genealogia bíblica, as autoridades religiosas diziam que sabiam a idade exata da própria Terra. O arcebispo Ussher, no século XVII, calculou que a Terra tinha 6.000 anos de idade e ainda acrescentou que ela foi criada em 14 de outubro durante a tarde. Hutton tinha a convicção de que a Terra era muito mais velha. Quando suas explorações o conduziram até Siccar Point em 1788, ele encontrou finalmente a prova que buscava na estranha formação das rochas. Não se trata apenas de pedras velhas. São rochas muito especiais. E elas são especiais por causa da história que Hutton contava sobre elas. Aqui, algumas formações rochosas estão perpendiculares ao solo. Ele sabia que estas pedras jaziam horizontais no leito do mar. Devem ter sido enterradas a grande profundidade para recristalizar. Depois, os movimentos fizeram com que ficassem de pé. Elas foram partidas e depois, finalmente, foram empurradas para a tona. Ele entendeu que isso não levaria centenas de anos, nem milhares de anos, mas muitos milhões de anos. A descoberta de Hutton foi uma viravolta. Desse dia em diante, era a rocha e não as escrituras que seriam um guia fidedigno ao passado distante.
Nos 2 séculos seguintes, o estudo das rochas no mundo todo levaria à estonteante revelação de que este planeta verde e azul fez uma jornada impressionante. Uma jornada que começou em um mundo de fogo. Hoje acredita-se que a Terra se formou pela colisão dos inúmeros meteoros que fustigavam o sistema solar. No século XX, algumas partículas sobreviventes de urânio radioativo foram utilizadas para criar a primeira arma atômica. Mas antes, os cientistas haviam descoberto uma aplicação diferente, usando essas partículas para precisar o nascimento do planeta. Em 1911, um talentoso estudante de geologia chamado Arthur Holmes usou a radiação para revolucionar nosso conhecimento de história. Depois de Holmes, passou-se a falar em bilhões e não milhões de anos. A datação radiométrica era bem simples em princípio. Baseava-se no fato de que os traços do elemento radioativo urânio decompunham-se em outro elemento, o chumbo. Tal como a areia passando por uma ampulheta durante milhões e milhões de anos em ritmo regular, uma partícula de urânio radioativo decompõe-se em chumbo. Medindo a proporção de urânio e chumbo em cristais presos em velhas rochas, Holmes pôde calcular sua idade com precisão. Coletar dados de amostras do mundo inteiro levaria toda a sua vida. À medida que Holmes envelhecia, a Terra ia ganhando mais anos. Seus cálculos chegaram primeiro a 1, depois a 3, e finalmente a 4,5 bilhões de anos. Hoje, 4,5 bilhões de anos ainda se aceita como a idade da Terra. Nessa inimaginável escala, o tempo é chamado pelos estudiosos de tempo profundo. É difícil imaginar a vastidão do tempo profundo, mas pense dessa maneira. Eis aqui um grãozinho de areia. Ele representa 1 ano, e o comprimento de meu dedo representa meu tempo de vida. Da ponta dos meus dedos ao cotovelo, chegaríamos aos pais peregrinos. A distância daqui até Rock Island e ali nos levaria ao tempo dos dinossauros. Se dessemos a volta até o Equador, seria o equivalente a voltar ao início da Terra, 4 bilhões e meio de anos. A busca da idade da Terra terminara e o resultado abrira uma janela para o passado. Pela primeira vez, os cientistas podiam classificar as rochas em ordem, examinar a fundo o passado da Terra e contar sua história. Assim, descobriram provas de uma jornada épica com muitas viravoltas. Mas a etapa mais importante talvez tenha acontecido apenas 100 milhões de anos após o seu nascimento, quando o planeta se tornou um mundo aquático. Quatro bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formara pela colisão de milhares de meteoros no emergente sistema solar. A temperatura era tão alta que a superfície da Terra era um oceano de lava. Mas mesmo nesse tempo, a Terra tinha começado a esfriar. A radioatividade que tanto calor fornecia declinava lentamente, abrindo caminho para a primeira mudança radical do planeta. Sua transformação em um mundo aquático. Montes Warburton, África do Sul. Essa remota região abriga algumas das mais antigas rochas da Terra. O geólogo Gary Stevens foi procurar essas raríssimas e milenares sobreviventes dos primórdios da Terra, cujo formato único pode nos contar uma história. Esta área da geologia sul-africana, na zona leste de Apolomonga, é essencial para entendermos o processo inicial da Terra. A erosão gradual ao longo das fendas e fissuras ocasionalmente expunha essas rochas primevas. Aqui temos uma rocha interessante. O formato arredondado dessa pedra aqui é muito diferente das formas arredondadas das outras pedras do rio. Ela é uma das lavas em almofada de 3 bilhões e meio de anos.
A forma arredondada em rocha é resultado da lava que se formou sob a água, no oceano, há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Lavas em almofada ainda aparecem hoje na costa do Havaí, onde há vulcões ativos no leito do oceano. Esse formato único de lava constrói-se apenas quando ela se solidifica em águas profundas. Todas as rochas encontradas do período de 3,5 bilhões de anos são lavas em almofada. Quando o planeta contava com 1 bilhão de anos, a água o recobria. Mas os geólogos acreditam que já havia água muito tempo antes. 4,4 bilhões de anos atrás, a Terra tinha 100 milhões de anos. Os meteoros ainda choviam no planeta, mas o esfriamento gradual do centro permitira que boa parte da superfície se solidificasse em uma crosta escura de rocha vulcânica. Mesmo nesse estágio primário, a água já se formava na superfície. Nenhuma rocha existe desse primeiro período, mas ficaram pequenos cristais de zircônio. O zircônio com urânio é um dos cristais que ajudam a datar a Terra. Mas esses cristais também podem reter a marca de moléculas de água. Tais marcas encontram-se nos zircônios mais antigos. Mas a origem da água no planeta permanece um mistério. À medida que a Terra esfriava, as rochas da superfície exalavam toneladas de dióxido de carbono. Muito vapor de água se formava nesse processo. Mas alguns acreditam que não seria suficiente para cobrir a Terra. As rochas, o material que se acumulou para formar a Terra seria muito seco, bastante próximo do Sol. Temos esse problema, que é entender onde o mundo conseguiu tanta água. O perito Dan Durda sustenta a teoria de que a fonte principal de água é de origem extraterrestre. A ideia hoje é que os oceanos chegaram de cima. Foram trazidos por asteroides e cometas cheios de água e gelo que açoitaram a Terra no processo de sedimentação. Tenho aqui um pedaço de meteorito. É exatamente deste material que a Terra se formou. Este pequeno meteorito contém cerca de 5% de água. E é essa água, em objetos como este, que caiu na Terra para formar os oceanos. Nisso, os cientistas estão divididos. Mas viesse de onde viesse, a água chegou para mudar drasticamente nosso planeta. À medida que evaporava da superfície, enormes quantidades de vapor se elevaram para se unir ao dióxido de carbono na atmosfera primitiva, formando mantos espessos de nuvem. Essa água em condensação causaria a maior tempestade que o mundo jamais conheceu. Raios coruscavam, trovões ribombavam. A chuva desabou sobre a superfície rochosa e continuou caindo. Choveria por milhões, milhões e milhões de anos. O resultado foi um mundo aquático. Quatro bilhões de anos no passado. A Terra agora tinha meio bilhão de anos. Mais de 90% da superfície transformara-se em um único oceano. Pequenas ilhas vulcânicas brotavam das águas. O imenso mar, muito rico em ferro, ganhou acentuada cor verde-oliva. O dióxido de carbono pairava espesso no ar, avermelhando o céu. A densa atmosfera exercia pressão suficiente para esmagar um ser humano. E fazia calor. A temperatura excedia os 90 graus Celsius. Esse mundo aquático, tóxico e hostil, assim ficaria por mais meio bilhão de anos.
Mas grandes transformações estavam a caminho. A contínua atividade vulcânica provocaria o surgimento dos continentes, quando criasse um tipo de rocha totalmente diferente. E nosso planeta se tornaria de granito. Estamos no passado há 3,4 bilhões de anos. A Terra tinha pouco mais de 1 bilhão de anos. O imenso Oceano Verde continuava a dominar. As ilhas que pontilhavam a superfície não sobreviviam à fúria das águas por muito tempo. Mas tudo isso estava prestes a mudar. A atividade vulcânica submersa recrudesceu e iria criar uma rocha mais robusta, que por sua vez seria o berço dos continentes. Em áreas esparsas do globo, os núcleos primitivos dos primeiros continentes brotaram das águas. Sul da África. O geólogo Gary Stevens veio examinar as mais antigas rochas continentais da Terra. Estas são rochas especiais. Isto é um antigo granito e ele forma o núcleo do mais velho continente do mundo. Localiza-se na área de Burburton, no sul da África. Esses afloramentos erodidos são os picos do que se conhece como o Craton Kaapvaal, uma massa titânica de granito que subjaz no sul da África remanescente do início da Terra. Há 3 bilhões e meio de anos, o granito começou a aparecer em toda parte. A eclosão do vulcanismo fraturou a crosta da Terra abaixo do oceano, permitindo que a água, passando pelas fendas, atingisse a lava incandescente. A mistura de água superaquecida e lava basáltica gerou uma nova rocha, o granito, que se ergueu das profundezas para formar a primeira crosta continental. Por isso o granito é tão importante, ele é leve. Esta pedra, rocha granítica, tem densidade menor que esta, rocha basáltica. A diferença de densidade entre essas duas pedras é maior que a diferença de densidade entre água e ar. Esta é uma típica rocha oceânica, do mar. Esta é típica de continentes. Os continentes são leves e flutuam. A crosta oceânica é mais densa e pesada. Ela literalmente boia no manto oceânico. A crosta granítica não só é leve como muito dura, o suficiente para suportar a força erosiva dos oceanos. Nos 2 bilhões de anos seguintes, devagar e regularmente, os protocontinentes graníticos foram crescendo. Em diferentes pontos do globo apareceram crostas de granito, que um dia seriam o ponto base das massas de terra. O domínio do oceano terminara. O continente havia chegado. A lenta expansão dos protocontinentes de granito não transformaria apenas a aparência do planeta. As praias rasas trouxeram vida sob a luz do sol e ocasionaram a produção de oxigênio. Desde a chegada do primeiro oceano, acredita-se que vidas unicelulares e primitivas já tinham surgido entre as ondas, vivendo do calor produzido pelas fissuras vulcânicas submersas. Mas agora elas começaram a evoluir e a se espalhar para cima. Na costa continental surgiu então um organismo que transformaria o planeta: o estromatólito. Estromatólitos só podiam viver com a luz do sol e encheriam a atmosfera de oxigênio. Este organismo primitivo ainda pode ser encontrado. Oeste da Austrália. Martin von Kranendonk afastou-se quase 200 quilômetros da cidade mais próxima a fim de examinar uma praia distante. Estamos indo a um dos lugares mais incríveis do mundo, onde existem estromatólitos vivos, aqui em Shark Bay. Na estreita faixa de areia de Shark Bay, uma colônia de estromatólitos pontilha as águas rasas.
Cada montículo destes tem cerca de 60 centímetros de altura e 30 de largura. Só na década de 50, a importância de Shark Bay foi avaliada. Depois de algumas expedições aqui, o geólogo australiano Philip Playford foi o primeiro a descobrir como se formam os estromatólitos. Ele identificou uma rara alga bacteriana que formava uma fina camada na superfície. Essa alga criava os próprios montículos. Estromatólitos são feitos de finas películas de micro-organismos que constroem devagar e sempre, camada após camada, ano após ano. Usam energia da luz para se alimentar, e os dejetos produzidos precipitam-se em rocha. Outros geólogos reconheceram a importância da descoberta. O padrão visto em rochas de bilhões de anos era de fato estromatólitos fossilizados. Essa descoberta foi a centelha de uma revolução fóssil. Logo que souberam que esse tipo de estrutura era feita por organismos vivos, os cientistas mergulharam no estudo e terminaram descobrindo que a vida já ocupava o planeta Terra havia 3 bilhões e meio de anos. Esses são os ancestrais de tudo na Terra. Estamos conhecendo os avós dos avós dos avós dos avós dos avós de nossos avós. Os registros mostram que há 2 bilhões e meio de anos os estromatólitos floresceram em todo o globo. Todas as praias da Terra se pareciam com Shark Bay. À medida que os estromatólitos povoavam as praias, enchiam a atmosfera de oxigênio. O planeta Terra no Sistema Solar é o único com atmosfera composta de grande quantidade de oxigênio. Os geocientistas acreditam que o oxigênio veio somente a partir dos estromatólitos. As algas transformavam a luz do Sol em oxigênio, processo conhecido como fotossíntese. Em um período de 2 bilhões de anos, incontáveis gerações de estromatólitos bombearam trilhões e trilhões de toneladas de oxigênio. No início, o gás dissolvia-se no oceano, onde enferrujou bilhões de toneladas de ferro. Mas no fim, ele também invadiria a atmosfera e transformaria o planeta. A aparência da Terra havia se alterado totalmente. Quando o ferro deixou o oceano, este mudou de verde para azul. E quando o oxigênio subiu para a atmosfera, diluiu a espessa camada de dióxido de carbono, tornando-a clara. Após quase 2 bilhões de anos de oxigenação, nasceu o planeta azul. A Terra tinha agora oceanos tão azuis quanto o céu. Relíquias desse período de transformação sobrevivem até hoje em grossas camadas de sedimento rico em ferro depositado no leito dos velhos oceanos. Espalhadas por todo o globo, as formações ferríferas bandadas, como foram chamadas, são vitais para a economia de hoje. E são a maior fonte do ferro minerado atualmente. Oxigenada, a Terra ficou quase igual à que nós conhecemos. Mas antes que se tornasse nosso lar, outro ciclo de eventos cataclísmicos aconteceria. No bilhão de anos que se seguiria, movimentos profundos rachariam a crosta. A vida, que mal havia começado, ainda enfrentaria uma terrível provação. Um bilhão e meio de anos atrás, o planeta Terra tinha quase 3 bilhões de anos. Pela primeira vez em sua história, ele começava a se parecer com o planeta que nós conhecemos. O recém-chegado oxigênio tornara azuis os oceanos. E os continentes tinham crescido, cobrindo quase 1/4 da superfície. Mas a expansão não terminara. Abaixo deles, nos oceanos, havia muita agitação na tentativa de acomodar as crostas. Imperceptivelmente, os continentes se deslocavam.
Mark McManaman é estudioso de tectônica de placas, ou o estudo do movimento continental. Até a década de 60, essa era uma ciência radical. No século XIX e no início do XX, o consenso geral era que os continentes eram fixos. Toda a geologia era local e os continentes ficavam em seus lugares. Mas tal visão gerou problemas. Um dos grandes mistérios era a posição geográfica de certos fósseis. Trilobitas são como este à esquerda, do gênero Paradoxides. Os paradoxides eram verdadeiros paradoxos, criaturas de água doce de curiosa distribuição. Esse trilobita existe na parte leste da América e também na Inglaterra, do outro lado do Oceano Atlântico. O primeiro paradoxide de água doce não poderia atravessar um vasto oceano de sal. E não eram os únicos fósseis de estranha distribuição continental. Os geólogos lutavam para explicar. Em 1912, uma teoria radical surgiu na Groenlândia e lançou as bases da tectônica de placas, sacudindo a ciência até as fundações. A teoria foi exposta por um cientista alemão, Alfred Wegener, um homem que passara parte da vida gerenciando pesquisas atmosféricas na gelada Groenlândia. Mas Wegener sempre foi fascinado pelo paradoxo dos fósseis. E de repente anunciou que a resposta estava diante de todos. Desde que surgiram mapas mais precisos, crianças e estudantes já diziam que o formato da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África se encaixavam. Isso nunca foi levado a sério pelos mestres, que diziam que era só uma coincidência. Quanta criança não se sentiu desapontada ouvindo que estava errada? Wegener propôs que os continentes estiveram de fato unidos, tendo posteriormente se separado. Suas observações na Groenlândia tinham-no convencido de que a deriva continental existia. A inspiração dele foi meteorológica. Talvez tenha visto banquisas desmoronando e fez o que chamamos de analogia científica com as rochas sólidas do planeta. Poucos geólogos, porém, aceitaram a teoria de um simples meteorologista. Houve total rejeição ao que Wegener postulava. Imaginem um continente gigantesco navegar pelos oceanos e atravessar sozinho metade do globo. Durante toda a vida, Wegener lutou para conseguir provas dessa teoria, mas suas tentativas acabaram levando-o para a morte. Em 1930, sua última expedição à Groenlândia terminou em tragédia, quando ele se perdeu em uma nevasca. Numa situação dessas, em uma geleira, é difícil achar o caminho. Estando separado do acampamento e dos companheiros da expedição, ele se perdeu e morreu congelado. Wegener morrera, mas a teoria da deriva continental está bem viva. A viravolta aconteceu quando a Marinha Americana publicou um mapa global do leito oceânico, encomendado pelo governo durante a Segunda Grande Guerra. E foi esse mapa que revelou um dos maiores segredos da Terra. A rede fraturada de vulcões submersos ergueu-se em ilhas e ilhotas que dividiram os oceanos com enormes placas de crosta. Tais placas levaram à criação da chamada tectônica de placas. Esses movimentos deram a explicação da deriva continental e provaram que o leito oceânico vive em contínua reciclagem. A tectônica de placas baseia-se totalmente na destruição do antigo e na criação do novo. Muito abaixo da superfície da água, a rocha encontra-se em contínuo movimento circular, acompanhando correntes quentes convectivas geradas no seio do planeta. Onde tais correntes se erguem, formam-se fissuras,
e as placas são empurradas enquanto o novo manto de água ocupa seu lugar. Quando as correntes voltam para baixo, arrastam consigo parte das águas que entram em revolução. À medida que o manto oceânico se move, os continentes o acompanham. O manto oceânico arrasta o continente consigo. O processo lembra um elevador ou uma esteira rolante. Esse processo de criação é visível hoje em uma ilha rochosa no meio do Atlântico. Islândia. Ela está em uma cordilheira submersa no Atlântico, montanhas vulcânicas de 16 mil quilômetros. Elas marcam uma das mais profundas fendas da crosta terrestre. A Islândia é, de fato, o pico dessa cadeia. É como um grande vulcão achatado na ponta. O sismólogo Paul Einarsson é perito em vulcanismo nessa ilha remota. Um vulcanismo que está ajudando o Atlântico a se expandir. Ocasionalmente, um tipo incomum de erupção vulcânica nessa ilha confirma o processo da tectônica de placas. A erupção de fissura. Ela forma uma muralha de fogo. Pode atingir 40 quilômetros de extensão e expelir lava a dezenas de metros de altura. As pessoas têm medo, sim. Respeitam os vulcões. As fissuras marcam o caminho da profunda fronteira que está criando o Atlântico. Ao longo da ilha, de nordeste a sudoeste, acham-se vestígios de tais erupções, cicatrizando a paisagem rochosa com cânions. Esses cânions estão alargando a Islândia aos poucos. Em sua base, nova crosta vai sendo criada, empurrando a Europa para mais longe da América. Bom, nós estamos em uma fissura, como chamamos, entre duas placas continentais ou placas da crosta. À minha esquerda está a placa norte-americana e do outro lado temos a Europa. Esta fissura cortou um fluxo de lava que jorrou aqui há 8.000 anos. É o tanto que as placas se moveram em 8 milênios. O índice de deriva continental é de 2,5 cm por ano. A mesma velocidade em que crescem nossas unhas. 2,5 cm por ano. Significa que, uma vez em uma geração, a América e a Europa se afastarão menos de 2 metros. Mas após milhões de anos, essa velocidade foi suficiente para deslocar os continentes por milhares de quilômetros. Com a tectônica de placas servindo-lhe de guia, o geólogo Mark McManaman reconstruiu a épica história do movimento continental. De amostras obtidas das bordas continentais, ele estudou fósseis e microfósseis, combinando com vários tipos de rocha antiga para saber onde os continentes se encontravam. É uma tarefa capciosa, meio maluca. Você junta as peças e precisa estudar qualquer pista possível, qualquer marca diferente, até conseguir juntar uma margem continental a outra. Mas os geólogos estão convencidos de que podem rastrear o movimento dos continentes até 1 bilhão de anos atrás, quando houve uma colisão de massas continentais. À medida que os oceanos entre continentes foram sendo engolidos, as grandes massas de terra juntaram-se no que se chamou de supercontinente. Rodinia. Acredita-se que o Canadá e os Estados Unidos formaram o coração do supercontinente, com outros fragmentos em volta. Mas Rodinia não se parecia com nenhum de nossos continentes. Era um lugar desolado e sem vida. Seria como viver no deserto. Era semelhante a certas zonas do Saara ou do Vale da Morte. Não havia plantas, nem florestas, nem pradarias. Rodinia deve ter sido um continente estéril.
Rodinia pode ter sido estéril, mas produziu forte efeito na vida marinha emergente. Nas águas oxigenadas, formas primitivas de vida floresciam ao lado dos estromatólitos. Mas o continente causaria um choque nessa vida. Rodinia estava prestes a ser o que hoje chamamos de mundo de neve, o pior frio que o mundo conheceria. Há cerca de 700 milhões de anos, a posição de Rodinia bloqueava as correntes que transportavam água quente do Equador para os polos. Sem esse calor, as regiões polares congelaram. O gelo resultante refletia para longe os raios de sol, e num catastrófico efeito de bola de neve, a temperatura caiu ainda mais. E o gelo avançou para invadir a Terra. Na superfície, a temperatura média era de 40 graus abaixo de zero. Os oceanos ganharam um cobertor de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. A única vida na Terra, bactérias marinhas e algas, ficaram presas abaixo do gelo e na escuridão. O resultado foi desastroso. Com exceção de alguns poucos, os organismos foram extintos. O planeta todo estava morrendo. $650 milhões de anos atrás. A mudança do clima ocasionada pela formação de Rodinia fez com que a Terra ganhasse uma capa de gelo de mais de 1 quilômetro de espessura. A temperatura flutuava perto dos 40 graus Celsius negativos. A única vida no planeta era de organismos marinhos, que quase se extinguiram. O futuro da vida na Terra estava em perigo. Mas sob a capa de gelo, o supercontinente se agitava. Violentas erupções vulcânicas começaram a dividir Rodinia. O acúmulo de intenso calor na base do supercontinente foi o que o fez se dividir. Era como pôr um cobertor sobre a Terra. O calor assim gerado em seu interior acumulava-se sob o cobertor. Esse calor decretaria o fim do mundo de neve. À medida que Rodinia se dividia, o dióxido de carbono liberado pelas erupções criava o efeito estufa. A capa de neve recuou. Rodinia se partira em grandes pedaços. E as garras do gelo afastaram-se da vida que existia. À medida que se formavam mares em torno do despertar de Rodinia e crescia o nível de oxigênio, os organismos primitivos sentiram-se livres para dar o passo seguinte. Tornaram-se complexos e muito mais perigosos. Montanhas rochosas. Essa remota cordilheira abriga um raro registro desse evento na evolução da vida. A chamada explosão cambriana. Pela primeira vez na história da vida terrestre, surgiram grandes níveis de oxigênio desde que a Terra se formou. A vida desabrochou. Surgiram animais diferentes de tudo o que houvera antes. O paleontólogo Paul McNeil escalou um alto sítio arqueológico chamado Burgess Shale. Os incríveis fósseis desse sítio são uma janela para o mundo, tal como era há mais de 500 anos. Pergunte a todos os que estudam a história da vida. A concordância unânime é que este é um dos sítios mais importantes do mundo. O homem que descobriu Burgess Shale foi um americano, Charles Walcott, o presidente do Instituto Smithsonian. Esse caçador fanático de fósseis, que nasceu na pobreza, conheceu o sonho americano. Armado apenas com o diploma do ginásio, foi abrindo caminho até o pico da comunidade científica. Foi sua dedicação às expedições de busca nas mais remotas montanhas da América do Norte que o levariam ao Grande Prêmio. Este é o lugar exato onde o Walcott fez por acaso a incrível descoberta.
Diz a lenda que em 31 de agosto de 1909, ele viajava aqui a cavalo com a mulher, numa tempestade de neve. De repente, uma grande pedra deslizou, bloqueando o caminho. Não havia como passar. Sendo um cavalheiro, como todos os paleontólogos são, ele apeou do cavalo, virou a enorme pedra e achou um fóssil incrivelmente bem preservado. Estava caído na trilha. De onde veio aquilo? Pois caiu lá de cima. O pedaço de rocha soltara-se de uma borda do penhasco não muito grande. Essa pequena área tornou-se o famosíssimo Burgess Shale. Walcott, com a ajuda da família, extraiu dali mais de 60 mil fósseis. Desde então, mais 100 mil fósseis foram achados e tirados dessa rocha miraculosa. Extrair fósseis dessa montanha requer tremenda disposição para quebrar a espinha. Mas também é gratificante porque quando você fende a rocha, não sabe o que vai encontrar. Muitas vezes não encontra nada, mas de vez em quando acha um bichinho que nunca foi visto e que resolveu aparecer depois de 500 milhões de anos. Os milhares de fósseis encontrados em Burgess Shale revelam que há 500 milhões de anos a vida explodiu com estonteante diversidade e complexidade. O estado desses fósseis é realmente incrível. Estão preservados nas 3 dimensões. Podemos examinar de todos os lados. Ver os órgãos internos, remover órgãos, estudar o trato digestivo. A preservação é fantástica. Veja, está se soltando. E aí está uma peça. Temos aqui um Anomalocaris. Eles tinham 1 metro de comprimento. Por isso eram os T-Rex cambrianos. Nos mares cambrianos, os baixios, ricos de oxigênio, fervilhavam de criaturas estranhas. E elas se alimentavam não apenas de plantas, mas de outros animais. O Cambriano é um período especial na história da vida. Havia diferentes tipos de animais, havia mais do que em toda a história da vida na Terra. Dessa época em diante começou a corrida biológica de sobrevivência. Os animais se tornariam cada vez mais complexos, desenvolvendo esqueletos, exoesqueletos, olhos e dentes. O animal predador chegara à Terra. O alto nível de oxigênio que dera início à explosão de vida no mar também causou a modificação final na atmosfera. Nos 100 milhões de anos seguintes, o oxigênio atingiu o mesmo nível de hoje. Um nível denso o bastante para permitir que uma camada de ozônio se formasse acima da atmosfera. Essa camada liberou a vida para fora dos oceanos. Antes, a poderosa luz ultravioleta simplesmente destruía qualquer organismo não protegido pela água. Agora, a camada de ozônio agia como um escudo de UV. « 400 milhões de anos atrás, a Terra tinha mais de 4 bilhões de anos. Nos 100 milhões de anos seguintes, os continentes mais uma vez se aproximariam. E dessa vez, graças ao escudo de ozônio, a vida pôde deixar os oceanos e conquistar a Terra. O planeta Terra tornara-se um mundo de pântanos tropicais. Geórgia, Estados Unidos. Pântano de Okefenokee. O Okefenokee é o que considero uma cópia, ou melhor, uma analogia moderna, por ser bem semelhante aos pântanos que existiram na Terra no passado. Fred Rich é estudioso de pântanos pré-históricos.
Geólogos como ele acreditam que este pântano se assemelha aos da superfície dos continentes há 300 milhões de anos, no período conhecido como Carbonífero. O período Carbonífero foi diferente porque foi o primeiro na história da Terra em que grandes plantas ocuparam sua superfície. Tinham 12, 15, 20 metros de altura. Criavam matas densas, com espetacular dossel, e também com uma atmosfera úmida de selva que era uma coisa inteiramente nova na face da Terra. Esse grande Pantanal dominou a Terra por 60 milhões de anos. Os indícios estão presentes em todos os continentes na forma de carvão. O carvão que usamos como combustível formou-se de matéria vegetal acumulada durante milhões de anos. Matéria que existiu na maioria há menos de 300 milhões de anos. Formou-se devido à maneira única com que a água do pântano se decompõe. Okefenokee vem da língua nativa norte-americana e significa país da terra que treme. Não é fácil andar no pântano, porque o fundo é formado por restos de plantas encharcadas. A água doce evita que a vegetação se decomponha, permitindo que ela se acumule com o tempo. Aqui embaixo existe um solo bem diferente do que existe no seu quintal. O solo que vemos aqui é a vegetação que se acumulou no último ano, talvez nos últimos 5 anos. São folhas, caules, galhos. Ainda há muita água neles. Mas se este material aqui sofrer uma tremenda pressão e ele for superaquecido por camadas de rocha, ficando enterrado por milhões de anos, tudo acaba se transformando nisto. Esta peça de carvão betuminoso tem cerca de 200 milhões de anos. Enquanto as plantas mortas se transformavam em carvão, as águas rasas que cercavam os continentes preservavam milhões de organismos marinhos também mortos. Isso seria nossos grandes combustíveis fósseis: petróleo e gás. Todo ano, o homem minera quase 5.000 megatons de carvão, 30 bilhões de barris de petróleo e 3.000 bilhões de metros cúbicos de gás. Esse fértil período da história deu-nos muito da energia que usamos hoje. Sem ela, a Revolução Industrial talvez não tivesse acontecido. Não só as plantas fincaram raízes na Terra há 300 milhões de anos. À medida que o tempo passava, surgiram enormes insetos. Os predadores anfíbios. E, finalmente, os primeiros répteis deixaram o mar para dar os primeiros passos nas praias e pântanos. A costa leste americana fervilhava de monstros. Centopeias de 2 metros na terra, libélulas de 60 centímetros no ar e protocrocodilos patrulhando as águas. O mundo tinha 4,2 bilhões de anos. Pela primeira vez, a superfície acolhia uma biosfera completa e moderna. Mas essas novas formas de vida iriam conhecer o inferno na Terra. As forças da natureza testariam cruelmente a resistência das novas criaturas. Violentas erupções vulcânicas causariam a maior extinção em massa de toda a história do planeta. $250 milhões de anos atrás. Durante milhões de anos, a vida na superfície da Terra enfrentara inúmeros desafios de sobrevivência. Mas nada igual ao que estava prestes a vir.
Na zona que hoje chamamos de Sibéria, a crosta terrestre tornou-se um lamaçal vulcânico. O motivo foi uma rara erupção de pluma no manto terrestre. Ninguém sabe por que ela ocorre, mas por vezes uma enorme massa de lava irrompe no seio da Terra para a superfície, derretendo e arrastando tudo o que encontra. Essas erupções continuaram por mais de 1 milhão de anos e liberaram milhões de quilômetros cúbicos de rocha fundida, o suficiente para soterrar a América moderna em uma camada de 300 metros de altura. Nuvens de gás venenoso espalharam-se e escureceram o globo todo. Foi demais para a maioria das espécies. Mais de 95% chegaram à extinção. Foi o evento mais cataclísmico que o planeta conheceu. O planeta que emergiu desse caos tinha mudado bastante. Um novo supercontinente, a Pangeia, tinha nascido. O clima alterou-se drasticamente. Nos 200 milhões de anos seguintes, o oxigênio e o dióxido de carbono atingiram novos picos. Sob tais condições, os animais que haviam sobrevivido à extinção evoluíram para as mais famosas criaturas da Terra. Os dinossauros. Utah, Estados Unidos. O paleontólogo Rhys Barrick é caçador de dinossauros. Neste esquecido canto do oeste americano, as rochas contêm muitos de seus ossos. Quase um terço da história da vida no planeta foi dominada por dinossauros. Isto é um planeta de dinossauros. Temos, do fundo deste penhasco, sedimentos de 150 milhões de anos. E no alto temos rochas de 125 milhões de anos. Como vai indo, Barb? Muito bem. Achou alguma coisa? Pedras e fragmentos interessantes. Já é um bom começo. Comparados com criaturas modernas, os dinossauros eram gigantes. O mamífero de hoje é, em média, menor que um cachorro. O dinossauro, em média, era maior que um urso pardo. Marvin, puxa, excelente. Esta garra de tiranossauro é realmente espetacular. Esses animais chegavam a 300 quilos. Mais ou menos do tamanho de um daqueles lutadores de sumô. Absolutamente fantástica, porque está muito bem preservada. Algumas décadas depois, na Europa e nos Estados Unidos, surgiram muitos ossos e dentes. Dada a real semelhança com lagartos, cunharam a palavra dinossauro, isto é, lagarto terrível. Mas muitos paleontólogos acreditam que uma das razões de os dinossauros serem tão grandes é que não tinham sangue frio como os lagartos de hoje. Tinham sangue quente. Isso lhes dava a vantagem dos lagartos de sangue frio e dos mamíferos de sangue quente. Os dinossauros eram ativos e sabiam achar comida o ano todo. E usavam grande quantidade dela para crescer em oposição aos que tinham sangue quente. Outra razão para seu tamanho pode ser o ambiente abafado e rico de oxigênio que dominou a era dos dinossauros. Um ambiente comandado pelo vulcanismo. Começando há cerca de 180 milhões de anos, um grande surto de atividade vulcânica dividiu o supercontinente. Os fragmentos continentais iniciaram a longa jornada até ocupar a posição que ocupam hoje. A América do Norte, América do Sul, África e Europa. Cada um seguiu seu caminho. O supercontinente Pangeia já não existia.
Cada um dos novos continentes levaram consigo dinossauros. E o clima vulcânico, abafado e úmido, servia-lhes bem. Mas o aquecimento global foi crescendo. Os níveis de CO2 aumentaram mais de 500% e a temperatura disparou. A Terra era uma imensa estufa. Enormes florestas tropicais espalharam-se pelos continentes. A crescente quantidade de trópicos significava a existência de muita vegetação. Havia comida bastante para os dinossauros. Assim, eles não só se especializaram em vários tipos de vegetais, como também ficaram extremamente grandes. Muitos cientistas acreditam que, evoluindo por milhões de anos nesse mundo quente e rico de oxigênio, os dinossauros de sangue quente alcançaram aquele tamanho enorme. Então, os dinossauros teriam sido a resposta biológica a um planeta de superatividade vulcânica. Mas o tamanho não os salvaria do que estava por vir. Seu tempo na Terra terminaria com uma repentina e insustentável devastação. $100 milhões de anos atrás. Nosso planeta achava-se dominado por dinossauros. Animais monstruosos povoavam terra, mar e ar. Viviam em um mundo de vapores, causado pelo vulcanismo superativo. Antes que parasse, esse vulcanismo traria à superfície a mais bela e valiosa riqueza do mundo: diamantes. Kimberley, África do Sul. Jock Roby é geólogo-chefe da De Beers, a maior companhia de diamantes do mundo. O diamante é a forma que o carbono assume sob alta pressão. Este é um cristal típico de 8 lados chamado octaedro. Sem lapidar, vale $2.000 por quilate. Lapidado, de certo alcançaria $80 mil. Durante milênios, os diamantes foram encontrados no mundo todo em bancos de areia fluviais. Mas sua fonte parecia um mistério. Só em 1869, quando uma enorme jazida foi descoberta na África do Sul, é que sua origem foi revelada. Os diamantes encontrados na área de Kimberley são especiais porque aqui, pela primeira vez, descobriram a rocha-fonte dessas pedras. Este é o fragmento de rocha minerada, a kimberlita. Vou virá-la e vocês verão um diamante. A rocha que abrigava os diamantes fora extraída de estranhas formações verticais. Os mineradores foram escavando e descobriram que os diamantes ficavam contidos em um pedaço de rocha semelhante a uma casquinha de sorvete, larga na superfície, de cor amarela e afunilando em ponta para baixo. Henry Lewis, mineralogista americano, juntou as peças. Percebeu que uma mina de diamantes seria, na verdade, a cratera de um antigo vulcão. Os mineiros estavam cavando na cratera através do magma solidificado. Mas esses não eram claramente vulcões comuns. Tinham profundidade muito maior, adentrando-se quase 2 quilômetros no seio do continente. A pressão extrema e a temperatura própria da profundidade provocaram a formação de diamantes. Estes só vêm à superfície após violentas comoções ou erupções. O magma cheio de diamantes explode para cima. Imaginem a força e o poder deste vulcão para abrir paredões retos como estes e explodir por mais de 5.000 metros. Tal é a força deste vulcão. Quando o continente Pangeia se dividiu há mais de 100 milhões de anos,
o enorme cataclismo provocou violentas erupções. E já que divisões continentais são raras, também são raros os diamantes que elas trazem à superfície. Os diamantes do mundo dos dinossauros sobreviveram até nossos dias. Os dinossauros, porém, não tiveram a mesma sorte. – 65 milhões de anos atrás. O planeta respirava. Os vegetais vicejavam na Terra. Os seres vivos prosperavam como nunca. Mas os reis, os dinossauros, estavam prestes a ser varridos da face da Terra. Ossos de dinossauros são achados continuamente em todas as camadas sedimentares, na faixa de 230 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás, e simplesmente desaparecem. Não só dinossauros, mas mais de 70% das espécies que viviam desapareceram, a começar pelas plantas. Algo de terrível acontecera no ecossistema do planeta. Essa extinção em massa permaneceu um mistério para gerações de paleontólogos. Mas já deixou de ser mistério. Colorado, Estados Unidos. Dan Durda veio colher amostras de uma camada sedimentar de exatos 65 milhões de anos. Os cientistas acreditavam que a resposta estava nela. Para Durda, essa rocha indica que os dinossauros pereceram em uma repentina catástrofe astronômica. Os dinossauros e 75% das plantas e animais que viviam com eles. Isto aqui é o seu túmulo. Esta fina camada de argila é a prova cabal de uma catástrofe final na história da vida no planeta. A prova existente nessa rocha é a presença de enorme quantidade de um elemento raro, irídio. A notável concentração de irídio foi descoberta por acaso em 1980 por dois cientistas, pai e filho, Luiz e Walter Álvares. Na Terra, o irídio é encontrado em pequenas concentrações. Grande parte desse elemento vem do espaço, depositado por milhares de pequenos meteoritos que se evaporam na atmosfera todo dia. Os Álvares procuravam variações na força desses meteoritos. Mas quando deram com essa enorme concentração na camada que chamamos de túmulo, eles propuseram uma teoria nova e radical sobre a extinção. A morte veio do céu. O planeta dos dinossauros fora atingido por um enorme meteoro. Essa teoria permaneceu controversa por mais de 10 anos, até que a última peça do quebra-cabeça foi descoberta no México. Uma cratera de mais de 150 quilômetros de diâmetro. Em 90, a cratera de Chicxulub foi descoberta. Calcularam sua idade, que era precisamente 65 milhões de anos. Em outras palavras, era a prova da teoria de Álvares. No mundo inteiro, a camada túmulo contém cerca de 200 mil toneladas de irídio. Isso significa um meteoro com mais de 40 quilômetros de diâmetro. O impacto no planeta foi, sem dúvida, devastador. Imagine o Monte Everest voando para cá, vindo do céu a 20 quilômetros por segundo. Milhares de quilômetros cúbicos da crosta terrestre foram pulverizados, removidos, atirados para cima da Terra e voltaram devagar como pó, assentando-se na superfície como uma camada fina de pó e escombros. Mas o meteoro não foi a única causa da destruição. Na Índia, há rios de lava solidificada, tão espessa que templos e casas foram nela escavados. Essa lava é o resultado de uma erupção maciça que ocorreu ao mesmo tempo em que o meteoro caiu. Embora não fosse tão extensa como as erupções da Sibéria, essa lava da Índia poderia soterrar a América numa camada de 200 metros.
As grandes nuvens de poeira tóxica certamente contribuíram para a grande extinção. Há 65 milhões de anos, o impacto do meteoro e as erupções vulcânicas foram fatais. A combinação dessas duas catástrofes foi o dobre fúnebre para os dinossauros. A nuvem de pó que pairou na atmosfera bloqueando o Sol deu fim à vida de quase tudo. Os enormes dinossauros estavam extintos ao lado da maioria das espécies viventes. O mundo que viria depois seria o mundo dos mamíferos e o mundo do homem. $50 milhões de anos atrás. A vida voltava lentamente após a cataclísmica extinção dos dinossauros. A Terra já tinha mais de 4,4 bilhões de anos. Mas só agora os primeiros mamíferos, nossos ancestrais, começaram a florescer. Muito antes do homem, os continentes continuaram a se deslocar, colidindo uns com os outros. Lentamente, a superfície começou a ficar familiar. A tectônica de placas e a erosão criaram as paisagens que conhecemos hoje. Alpes suíços. Algumas cadeias podem ser explicadas pela erupção vulcânica da rocha mais profunda. Mas as maiores, incluindo os Alpes, não têm vulcões. Parecem ter se elevado das planícies por artes da mágica. Essa cordilheira atravessa a Europa e chega a quase 5.000 metros acima do mar. Como essa enorme massa de rocha subiu tão alto? Adrian Pfiffner é perito na estrutura alpina. E sabe a resposta? A cena que vemos agora é o resultado da colisão de dois continentes, o continente africano e o europeu. Um estudo detalhado das rochas alpinas dão provas de como as montanhas se formaram. O segredo está em cristais de quartzo extremamente pequenos. Estas amostras têm 25 milésimos de 1 milímetro. Nessa espessura, você enxerga através do grão. Os pequeninos cristais de rocha revelam uma grande deformação. Os grãos de quartzo da rocha foram esticados, alongados e achatados. É preciso muita tensão para deformar essa rocha. Uma dessas tensões seria a colisão de duas placas continentais. Nos últimos 45 milhões de anos, à medida que os continentes se moviam, a placa africana e suas subplacas chocaram-se com a Europa. A crosta continental no ponto de colisão sofreu tremenda pressão. E a rocha foi entortada e retorcida. Imagine que minhas mãos são duas placas que espremem a rocha entre si. Veja que parte do material escapa para cima e forma uma pequena cadeia de montanhas. As dobras retorcidas de rocha ficaram expostas enquanto as montanhas lentamente eram espremidas para cima cada vez mais. Um famoso monte alpino mostra com clareza a colisão das placas africana e europeia. O Matterhorn. O Monte Matterhorn é filho dos dois continentes. O impressionante sobre esse monte é que a pirâmide do topo é um pedaço da África, mas fica na Europa. Quando esse clássico monte se formou, as duas placas continentais se sobrepuseram. Imagine uma trombada. Dois carros que se chocam. Por vezes, um deles desliza sobre o outro. Assim, os dois continentes colidiram e a África deslizou para cima da Europa.
A tectônica de placas é responsável por todas as cordilheiras do mundo. Nos milhões de anos de crescimento, a única coisa que impediu que elas atingissem as nuvens foi a erosão. Erosão do vento, da neve e da chuva. Esta é a ação da água, que vai erodindo as montanhas. Pode parecer muito pequenina, mas olhe os Alpes suíços. 50 milhões de toneladas são erodidas a cada ano. Isso corresponde a uma montanha de 1.000 metros de altura desaparecendo a cada ano. A altura das montanhas é determinada por essas forças opostas. Para cima e erosão, mudando-as por frações de centímetro para mais ou para menos a cada ano. Mas o movimento tectônico e a erosão pela água também criam o oposto da montanha. Dependendo das condições, a superfície pode ser recortada. E às vezes, espetacularmente. Grand Canyon. Quase 2 quilômetros de profundidade. 16 mil quilômetros de largura. 450 quilômetros de comprimento. E ainda está crescendo. Uma boa história de exploração é quando os europeus viram o Grand Canyon em 1541. Eles se aproximaram da borda, viram o rio lá embaixo e calcularam que ele tinha menos de 2 metros de largura. 2 exploradores desceram e voltaram dizendo que o canyon era mais fundo do que parecia. Wayne Rainey é perito nesse fenômeno geológico. São todos consequência das forças titânicas da natureza. No curso dos últimos 6 milhões de anos, esse espetacular cânion foi esculpido pela ação do Rio Colorado, em combinação com a elevação do Planalto Colorado. O processo da tectônica de placas tem empurrado todo o Planalto para cima. Ele agora está a 2.400 metros acima do mar. A elevação de certo ocorreu com a placa do Pacífico chocando-se com a norte-americana, enrugando a crosta. Pense num tapete esticado no chão e que você tenta empurrar. Quando a ponta do tapete chega à parede, aparece um calombo no tecido, exatamente como ocorreu na borda da América do Norte. O rio parece pequeno demais para erodir o cânion. Mas sua posição acima do mar faz que a força da gravidade lhe dê grande poder. Basta olhar para grandes rios como o Amazonas ou o Mississippi. Tem muito mais volume de água que o Colorado. E, no entanto, não abrem grandes canyons porque não se acham elevados. A elevação obriga a rocha a subir, enquanto o rio como que serra a rocha para baixo, criando essa paisagem que vemos hoje. A tectônica de placas, combinada com a erosão, esculpiram belas paisagens em nosso planeta. Em geral, os picos mais altos e irregulares, bem como os cânions mais profundos, são estruturas muito jovens, formadas nos últimos 50 milhões de anos. Mas o toque final foi dado por uma força da natureza ainda maior. Há 2 milhões de anos, no leste da África, os ancestrais do homem moderno davam os primeiros passos na Terra. Ao mesmo tempo, vindas do Polo Norte, enormes geleiras começaram a avançar. A Terra agora iria entrar na Era do Gelo. Dois milhões de anos atrás. Os ancestrais dos humanos já se espalhavam para fora da África. Mas a Terra começava a esfriar. Não tardou para o planeta ficar pontilhado de grandes geleiras. A Era do Gelo chegara.
Tudo começou quando os vulcões do Panamá criaram a ponte de terra que unia a América do Norte à América do Sul, alterando radicalmente as correntes oceânicas. Os mares polares esfriaram ainda mais. O resultado foi a queda drástica da temperatura global, mergulhando nosso planeta na Era do Gelo, que duraria milhares de anos. Islândia. Glaciar de Longjoku. Nas partes mais frias e altas do planeta, o gelo ainda é soberano. Poucos se aventuram nestas áreas hostis. Mas o climatólogo Finnur Paulson trava batalhas regulares contra o frio. Quando trabalho no campo de gelo, as condições são bastante ruins. Fora faz 30 graus Celsius abaixo de zero. Gosto de trabalhar nessas condições. A dificuldade é sempre um bom desafio. Finnur criou um registro do crescimento do gelo. No momento, ele tem mais de 900 quilômetros quadrados, o tamanho de Nova York. Embora pareça parado, na verdade ele está em contínuo movimento. A geleira se forma inicialmente por avalanches de montanhas. O gelo, compactado, é arrastado pela força da gravidade. As geleiras se deslocam em câmera lenta. Pense no gelo como um punhado de material macio, como pasta de dente. Ela escorre. Se você formar um monte de pasta de dente em um prato, ele começa a escorrer bem devagar e acaba escapando pelas bordas. Finnur e sua equipe verificam regularmente o crescimento do gelo. Aqui temos o sistema de satélite GPS. Podemos calcular a posição deste ponto com precisão de 2 centímetros. Assim, podemos calcular o deslocamento da geleira. A medição indica que esta geleira está avançando a mais de 30 metros por ano. Com as temperaturas de hoje, o avanço glacial é coibido pelo derretimento. Mas se a temperatura global caísse alguns graus por um período maior, as geleiras avançariam mais e a Terra conheceria outra era do gelo. A Era do Gelo foi descoberta pela primeira vez pelo geólogo suíço Louis Agassiz. Quando explorou os Alpes suíços em 1830, ele notou imensas pedras espalhadas pela região. E torres estranhas de seixos encimadas por pedras grandes, que pareciam montar guarda nos vales. Para explicar como aquilo chegou a tal posição, Agassiz imaginou que as pedras foram depositadas pelas antigas geleiras, que um dia tinham enchido os vales e coberto o hemisfério norte. Inicialmente ridicularizada, a teoria de Agassiz acabou aceita, pois a história da Terra assinala que o gelo realmente cobriu os continentes em todo o planeta. E os indícios estão em toda parte. Central Park, Nova York. Esse oásis verde no centro de Manhattan mostra a estrutura rochosa da ilha. Muitos afloramentos encontráveis contêm pegadas de geleiras. O climatólogo Jörg Schaffer procura vestígios desse mundo gelado. Aqui tem uma coisa que muito nova-iorquino não sabe. Você vê a Era do Gelo se abrir os olhos. Olhando de perto, as pedras têm marcas paralelas e finas, com profundidade de frações de centímetro. Este ponto aqui onde estou é um dos mais impressionantes, pois prova que a Era do Gelo esteve aqui em Nova York. As ranhuras foram feitas por pequenas pedras, arrastadas pelo peso maciço da geleira.
As pedrinhas cortaram como faca afiada esta rocha dura. É uma prova irrefutável de que um enorme lençol de gelo avançava nesta direção, aqui, no meio de Nova York. A geleira que invadiu Nova York era imensa. O gelo veio do Ártico e enterrou Manhattan sob uma capa branca. Para dar uma ideia da espessura do lençol de gelo nesta área, devia ter pelo menos 2 vezes a altura total do famoso Empire State Building. Nos últimos 2 milhões de anos, a temperatura foi subindo e a enorme capa de gelo foi recuando. Mas a cada passo, ele cinzelava, esmagava e moldava o que ficava para trás. Quando as últimas geleiras se retiraram há 10 mil anos, deixaram uma paisagem triste e árida, com características que vemos ainda hoje. Na América, Cape Cod e Long Island foram construídas sobre imensos penedos, ali deixados pelo manto gelado que se retirava. O enorme peso do gelo formou profundas depressões, que hoje são os Grandes Lagos. No clima que se seguiu ao degelo, os primeiros humanos começaram a reinar na Terra. Nesse breve período, uma fração de 1% da história da Terra, a história inteira da civilização humana se desenvolveu. A engenhosidade humana remodelou nosso planeta. De nossa perspectiva, o que alcançamos foi arrebatador. Mas continuaremos a sobreviver e prosperar? O homem, com a tecnologia, dominou o planeta de modo mais completo do que qualquer animal de nossa história da vida. Mas nós o fizemos por um período muito curto e ainda temos muito a percorrer. Nos últimos 4,5 bilhões de anos, a Terra fez uma jornada épica e assombrosa. No curso de sua existência, o ambiente do planeta sofreu transformações drásticas. E desde a chegada da vida, tais transformações determinaram os organismos que sobreviveriam e os que seriam exterminados. Se esse passado turbulento servir de modelo, a vida e o homem vão enfrentar outras duras batalhas, enquanto o planeta continuar em sua trilha de eternas mudanças. A vida depende totalmente da Terra. O que a Terra nos dá é nosso motivo de vida. É difícil separar totalmente os processos de geologia e os processos de vida. A vida, por vezes, dirige a geologia, e a geologia cria o ambiente onde a vida floresce. Nosso primeiro grande desafio será o clima. No início do século XXI, estamos preocupados com o aquecimento global, mas a maioria dos cientistas admite que estamos no intervalo entre 2 eras do gelo. Nossa civilização ocorreu em um breve período quente de 10 mil anos. Esse calor foi essencial para nós. De certo, não foi por acaso que a civilização se desenvolveu nesse período, pois o clima foi muito favorável para que nossa espécie pudesse florescer. O período que vivemos nesses 10 mil anos em termos de clima é excepcionalmente estável, inacreditavelmente estável se olharmos os registros geológicos. E não ficará assim para sempre. Mesmo que a indústria cause o aquecimento global nestes 2 séculos, ele não fará mais do que retardar o inevitável. A posição dos continentes, mantendo os polos gelados, indica que em 15 mil anos, uma nova era do gelo poderá ocorrer. A zona de Nova York sofrerá mudança total no próximo ciclo glacial. A certa altura, o gelo vai descer e levar Nova York para o Oceano Atlântico. Mesmo que sobrevivamos ao gelo, haverá outros desafios. À medida que a tectônica de placas empurre os continentes e ponha fim à era do gelo, as regiões costeiras serão engolidas, países inteiros desaparecerão.
Daqui a 200 milhões de anos, um novo supercontinente, a Pangeia Última, deverá se formar. Quando primeiro o Mediterrâneo e depois o Oceano Atlântico forem engolidos. Haverá continentes colidindo com a costa leste americana. Nova York, a longo prazo, será destruída nessa colisão entre continentes. E ela será totalmente espremida para cima, como uma nova cordilheira. A Terra, mais uma vez, entrará em um redemoinho turbulento. O nível de oxigênio e as temperaturas podem oscilar, levando a novas extinções em massa. Mas mesmo o caos continental não será nada perto do que virá depois. Tudo ficará estático quando o motor da tectônica de placas finalmente parar. A condição de habitar este planeta está diretamente ligada com a tectônica de placas, que não é um ciclo infinito. Existe um fim. Está a bilhões de anos de hoje, mas sabemos que um dia o sistema vai se exaurir. O magma da Terra que vem dominando as atividades na superfície um dia não terá mais calor. A história do planeta Terra chegará ao fim. Sem o coração de fogo, a Terra terá o mesmo fim que teve o planeta Marte. A atmosfera e os oceanos entrarão em colapso, e a superfície será um deserto seco e sem vida. O planeta estará morto. Mas esse é o quadro de um futuro incrivelmente distante. Pelo menos no próximo bilhão de anos, enquanto a Terra continua em sua jornada, muitas formas de vida continuarão. Mas a espécie humana que andou na Terra por mais de 2 milhões de anos, reinando soberana apenas nos últimos 10.000, talvez esteja em perigo. À medida que o ambiente se transforma, a Terra pode ficar inadequada para o homem. Se isso acontecer no futuro, em vez de sermos forçados a aceitar a extinção como nossos predecessores, talvez o ano e o comprimento de meu dedo representa meu tempo de vida. Da ponta dos meus dedos ao cotovelo, chegaríamos aos pais peregrinos. A distância daqui até Rock Island e ali nos levaria ao tempo dos dinossauros. Se dessemos a volta até o Equador, seria o equivalente a voltar ao início da Terra 4 bilhões e meio de anos. A busca da idade da Terra terminara e o resultado abrira uma janela para o passado. Pela primeira vez, os cientistas podiam classificar as rochas em ordem, examinar a fundo o passado da Terra e contar sua história. Assim, descobriram provas de uma jornada épica com muitas viravoltas. Mas a etapa mais importante talvez tenha acontecido apenas 100 milhões de anos após o seu nascimento, quando o planeta se tornou um mundo aquático. Quatro bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formara pela colisão de milhares de meteoros no emergente sistema solar. A temperatura era tão alta que a superfície da Terra era um oceano de lava. Mas mesmo nesse tempo, a Terra tinha começado a esfriar. A radioatividade que tanto calor fornecia declinava lentamente, abrindo caminho para a primeira mudança radical do planeta. Sua transformação em um mundo aquático. Montes Warburton, África do Sul. Essa remota região abriga algumas das mais antigas rochas da Terra. O geólogo Gary Stevens foi procurar essas raríssimas e milenares sobreviventes dos primórdios da Terra, cujo formato único pode nos contar uma história. O planeta Terra é único. Um imenso globo de rocha com quase 40 mil quilômetros de perímetro. É um refúgio. Com 1/3 de terra, 2/3 de água e atmosfera rica em oxigênio, é o único lar de criaturas vivas conhecido no universo. Mas este oásis azul e verde nem sempre foi tão acolhedor. O planeta tem cicatrizes de um passado traumático. Um passado de condições extremas.
e de catástrofes espetaculares. Em um período de quase 5 bilhões de anos, ele foi mudando de feição. Um mundo de fogo, um mundo de gelo, de mares violentos e céus venenosos. As formas de vida que hoje vemos são os felizes sobreviventes de uma longa série de extinções em massa. Nestes últimos 200 anos, os cientistas vêm explorando o planeta e desvendando seus segredos. As notáveis descobertas que fizeram levaram-nos a contar uma história maravilhosa. A história de como nasceu nosso planeta. Como nasceu nosso planeta. Durante milhares de anos, o homem não teve acesso à verdadeira idade e origem do mundo. Mas nos últimos 200 anos, isso vem mudando. Escócia, costa de Edimburgo. Foi aqui em um dia de 1700... E ainda acrescentou que ela foi criada em 14 de outubro durante a tarde. Hutton tinha a convicção de que a Terra era muito mais velha. Quando suas explorações o conduziram até Siccar Point em 1788, ele encontrou finalmente a prova que buscava na estranha formação das rochas. Não se trata apenas de pedras velhas. São rochas muito especiais. E elas são especiais por causa da história que Hutton contava sobre elas. Aqui, algumas formações rochosas estão perpendiculares ao solo. Ele sabia que estas pedras jaziam horizontais no leito do mar. Devem ter sido enterradas a grande profundidade para recristalizar. Depois, os movimentos fizeram com que ficassem de pé. Elas foram partidas e depois, finalmente, foram empurradas para a tona. Ele entendeu que isso não levaria centenas de anos, nem milhares de anos, mas muitos milhões de anos. A descoberta de Hutton foi uma viravolta. Desse dia em diante, era a rocha e não as escrituras, que seriam um guia fidedigno ao passado distante. Nos 2 séculos seguintes, o estudo das rochas no mundo todo levaria à estonteante revelação de que este planeta verde e azul fez uma jornada impressionante. Uma jornada que começou em um mundo de fogo. Hoje acredita-se que a Terra se formou pela colisão dos inúmeros meteoros que fustigavam o sistema solar. No século XX, algumas partículas sobreviventes de urânio radioativo foram utilizadas para criar a primeira arma atômica. Mas antes, os cientistas haviam descoberto uma aplicação diferente, usando essas partículas para precisar o nascimento do planeta. Em 1911, um talentoso estudante de geologia chamado Arthur Holmes usou a radiação para revolucionar nosso conhecimento de história. Depois de Holmes, passou-se a falar em bilhões e não milhões de anos. A datação radiométrica era bem simples em princípio. Baseava-se no fato de que os traços do elemento radioativo urânio decompunham-se em outro elemento, o chumbo. Tal como a areia passando por uma ampulheta durante milhões e milhões de anos em ritmo regular, uma partícula de urânio radioativo decompõe-se em chumbo. Medindo a proporção de urânio e chumbo em cristais presos em velhas rochas, Holmes pôde calcular sua idade com precisão. Coletar dados de amostras do mundo inteiro levaria toda a sua vida. À medida que Holmes envelhecia, a Terra ia ganhando mais anos. Seus cálculos chegaram primeiro a 1, depois a 3 e finalmente a 4,5 bilhões de anos. Hoje, 4,5 bilhões de anos ainda se aceita como a idade da Terra. Nessa inimaginável escala, o tempo é chamado pelos estudiosos de tempo profundo. É difícil imaginar a vastidão do tempo profundo, mas pense dessa maneira.
Eis aqui um grãozinho de areia. Ele representa um... 88 que a descoberta de um afloramento rochoso causou viravolta na história da Terra. O geólogo Jeffrey Bolton foi visitar Siccar Point, onde essa descoberta foi feita por um agricultor letrado, de nome James Hutton. Hutton se tornaria o pai da moderna geologia. Hutton era um homem entusiasmado na busca da verdade. Uma mente inquisitiva, quando herdou as terras do pai, achou, meio enterradas, algumas rochas e ficou muito intrigado. Hutton passou anos tentando entender como surgiram as pedras na Terra e fez inúmeras expedições por toda a Escócia. Elas o fizeram entender que só um processo extremamente lento desenvolveria camadas de sedimento superpostas. Ele andou a cavalo quilômetros e quilômetros, indo aonde pensava que encontraria curiosidades geológicas, mesmo sofrendo em cima de uma cela dura. Hutton concluiu que a rocha levava milhares de anos para se formar. Mas não tinha provas, e suas ideias colidiam com a versão autorizada da história da Terra, fornecida pela Igreja. Durante gerações, a Igreja Cristã foi a única autoridade sobre a história da criação, com base no livro da Gênese. Usando a genealogia bíblica, as autoridades religiosas diziam que sabiam a idade exata da própria Terra. O arcebispo Ussher, no século XVII, calculou que a Terra tinha 6.000 anos de idade.